Um dos estratagemas mais insidiosos do arsenal de Satanás é o esforço para diminuir a importância do pecado. O pecado, conforme apresentado nas Sagradas Escrituras, não é algo trivial. Não é algo para brincar ou flertar. Hebreus 3,13 nos adverte. Mas exortai-vos uns aos outros todos os dias, enquanto ainda se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pela astúcia do pecado. O pecado engana e, com o tempo, endurece o coração. Mas por que o pecado tem essa natureza enganosa? Precisamente porque Satanás, o arqui-inimigo de nossas almas, busca minimizar sua gravidade aos nossos olhos. Pecado é caro. Pecado é caro. As duas coisas mais caras no mundo são a salvação e o pecado. A salvação é cara para Deus, porque o pecado é caro para Deus. Pecado é caro para a humanidade. O elemento mais desolador do pecado é que as pessoas não têm ideia de quanto seus pecados estão custando a elas. Pecado é caro, meu amigo. Isso não é meramente um aforismo religioso. É uma verdade profunda tecida na estrutura do universo de Deus. Foi o custo tremendo do pecado que tornou necessário o sacrifício de Cristo no Calvário. O salário do pecado, como Paulo nos lembra em Romanos, é a morte. Não apenas a morte física, mas também o custo do pecado. O pecado é custoso para a humanidade. O pecado é custoso para a humanidade. Não é apenas a morte, mas a separação espiritual de Deus. Um abismo eterno que nenhum esforço humano pode transpor. Mas e aqui é onde a astúcia do inimigo é totalmente vista. Satanás tenta turvar nossa compreensão do pecado. Ele se esforça para redefini-lo, para remodelar nossa perspectiva, até que o pecado se torne não um veneno mortal, mas uma pequena indiscrição. Ele pode sussurrar, é apenas uma pequena mentira. Todo mundo faz isso. Ou não é o caso. Não é tão grave assim. Ele tenta nos convencer de que os limites da paciência de Deus são ilimitados, nos levando a perguntar: se isso fosse realmente ruim, Deus não teria intervindo? Permita-me dar-lhe alguns exemplos práticos. Há homens agora mesmo que têm uma segunda família do lado. Uma segunda família em outro estado ou outra parte da cidade que ninguém sabe. Homens assim acreditam que o que estão fazendo não é tão ruim porque Deus lhes deu uma segunda família. Deus não os castigou. Eles ainda estão saudáveis. A vida é boa. Eles têm dinheiro no banco e tudo está bem aos seus olhos. No entanto, estão cometendo adultério. Sua percepção do pecado mudou. Estou vivendo no pecado. A vida é boa. Deus ainda está me abençoando. Talvez o que estou fazendo não seja tão ruim. Outro exemplo é que há mulheres que regularmente traem seus maridos. Elas não se sentem mais culpadas. Elas são culpadas por fazer isso e não percebem seu adultério como um pecado. Além disso, há homens e mulheres agora mesmo que vivem com um vício em assistir vídeos ímpios e imorais na internet quando não há ninguém por perto. 5 anos, 10 anos se passaram com eles lutando contra esse pecado. Eles chegaram a um ponto em que aceitaram esse pecado como parte de suas vidas. Eles não veem mais o pecado tão ruim como costumavam ver. Sejamos francos, as táticas do inimigo parecem funcionar, não é? Quando olhamos ao redor, não é difícil identificar cristãos envolvidos em pecados que antes teriam evitado. Eles foram enredados pela mentira de que o pecado não é tão sério, não é tão mortal. Eu tenho feito isso por anos, poder-se-ia dizer. E nada de ruim aconteceu. Deus não me puniu. Talvez não seja tão ruim. Mas é aqui que a palavra de Deus oferece um farol de verdade na névoa da decepção. Vez após outra, a Escritura insta os crentes a confrontar e rejeitar o pecado em suas vidas. Cristo mesmo exortou seus seguidores a adotar uma atitude implacável em relação ao pecado, tanto que ele usou a metáfora gráfica de arrancar um olho ou cortar uma mão se nos fizerem tropeçar. Isso não é um chamado à automutilação literal, mas uma declaração enfática. Lide com o pecado de forma decisiva. As apostas são tão altas, Mateus 5, 29 e 30. E se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Para ti é proveitoso que um dos teus membros pereça, e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e lança para longe de ti. Pois é proveitoso para ti que um dos teus membros pereça, e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno. As repercussões do pecado podem não ser imediatas. Como um veneno de ação lenta pode levar anos para manifestar seus efeitos letais, mas não deixa de ser mortal. Assim, quando as insinuações do inimigo nos tentarem a ver o pecado como inconsequente, vamos nos apegar à palavra de Deus. Vamos lembrar o preço que Cristo pagou pelos nossos pecados e escolher diariamente andar na luz da sua verdade.
pois enquanto o pecado é enganador e endurecedor, a graça de Deus é abundante e suavizante, nos levando ao arrependimento e transformação. Diante da decepção do inimigo, declaremos ousadamente com Paulo: "Ó homem miserável que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor." Segredo 2. Medo. Não é nenhuma revelação dizer que Satanás, o pai da mentira, empunha muitas armas em sua batalha contra os filhos de Deus. No entanto, uma arma que frequentemente permanece oculta, disfarçada em camadas de engano, é a sutil e insidiosa ferramenta do medo. Quando abrimos as páginas das Escrituras, encontramos Paulo lembrando o jovem Timóteo: "Pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio." Este versículo, repleto de tanta segurança, aponta para uma verdade profunda. O medo não encontra sua origem em Deus. Então, quando sentimos as garras do medo se aprofundando em nossos espíritos, devemos discernir sua origem e verdadeira natureza. O medo, em sua essência, é uma tática do inimigo, porque o medo paralisa, o medo silencia, o medo isola. O crente que é dominado pelo medo torna-se ineficaz em sua jornada espiritual e testemunho. Satanás conhece muito bem isso. Ao instilar o medo, ele busca criar uma cunha entre o crente e seu propósito dado por Deus. Pense nas inúmeras vezes na Bíblia, quando os servos de Deus enfrentavam obstáculos imponentes ou adversários ameaçadores. Sua inclinação humana era se acovardar de medo. Moisés, diante da sarça ardente, estava cheio de medos e inseguranças. Os israelitas, encurralados do exército de Faraó e o Mar Vermelho, estavam consumidos pelo medo. Até Pedro, quando saiu do barco para andar sobre a água, começou a afundar quando o medo o dominou. Em todas essas situações, o medo buscou desviar o plano de Deus e diluir o poder da fé. No entanto, em todas as circunstâncias em que o medo levantou sua cabeça, a mensagem foi consistente: "Não temas." Isso não é apenas um afago reconfortante nas costas. É um comando, uma exortação para reconhecer o medo pelo que ele é: uma ilusão, uma cortina de fumaça, uma distração. A maior mentira do medo é a sugestão de que nossas circunstâncias são maiores do que o nosso Deus, que nossos problemas são insuperáveis e que estamos sozinhos em nossas batalhas. Mas como crentes, temos a garantia de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Confie em Deus, confie no Senhor. Não importa quão grande seja o seu problema ou quão sem esperança seja a sua situação. Deus tem recursos que você e eu não conhecemos. O antídoto de Deus para o medo é triplo, como Paulo enfatiza a Timóteo. Ele nos concede poder, amor e uma mente sã. Poder para resistir aos ardes do inimigo. Amor para superar todas as dúvidas e inseguranças. E uma mente sã para discernir, compreender e navegar pelos desafios que enfrentamos. O medo, por mais potente que pareça, desmorona quando contrastado com o poder todo-poderoso da promessa de Deus. O crente, ancorado em Cristo, é protegido dos efeitos debilitantes do medo. Então, da próxima vez que as sombras do medo começarem a se avolumar, lembre-se das palavras de Paulo a Timóteo. Reconheça o medo como tática do inimigo, uma ferramenta projetada para desviar, diluir e desencorajar. Mas lembre-se de que fomos dotados com poder, amor e uma mente sã. Temos a garantia da presença de Deus e a certeza de suas promessas. Diante das tempestades da vida e das estratégias de Satanás, proclamemos ousadamente com o Salmo 27:1 do Salmo: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo?" Segredo 3. Distrações. No intricado tecido da vida, onde fios de alegrias, tristezas, provações e vitórias se entrelaçam, há uma força sutil, porém persistente, tentando desviar nosso olhar do design eterno que Deus tem para nós. Essa força, o adversário conhecido como Satanás, emprega uma de suas estratégias mais eficazes, a arte da distração. Considere por um momento a vasta paisagem de sua vida. Com que frequência você se viu consumido com o urgente, mas não necessariamente o importante? Com que frequência as preocupações deste mundo, finanças, relacionamentos, aspirações e até mesmo decepções têm ofuscado as verdades eternas e promessas de Deus? As Escrituras dizem: "O Senhor repetidamente nos lembra da natureza transitória de nossa existência terrena." Tiago descreve nossa vida como um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Tiago 4:14. Enquanto esses momentos na Terra são indiscutivelmente significativos na formação de nosso caráter e fé, eles são apenas um piscar de olhos comparados à extensão da eternidade. No entanto, nosso adversário, sempre astuto e observador,
reconhece que a melhor maneira de desviar a jornada de um crente nem sempre é através de oposição direta, mas sim através de distração. Se ele pode nos deixar tão ocupados com as preocupações, prazeres e ambições desta vida, ele pode sutilmente desviar nosso foco do nosso propósito e destino eterno. A sociedade está ocupada. Você está ocupado. Você pode estar me ouvindo agora, enquanto fazendo mais 3 coisas. Por quê? É porque você está ocupado. Nossa sociedade é uma sociedade supersônica. É uma sociedade em hipervelocidade. Café instantâneo, entrega no dia seguinte, instantâneo disso, instantâneo daquilo. E mais frequentemente do que não, você pode sentir que 24 horas não são suficientes para você realizar tudo o que você quer em um dia. Eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que buscar as crianças, eu tenho que comprar este seguro, fazer compras de supermercado, manter meus relacionamentos com família e amigos, consertar isso porque está quebrado, pagar as contas, ir dormir, acorde e faça tudo de novo. A cultura deste mundo não te deixa tempo para Deus. Não deixa. Satanás moldou a cultura deste mundo para ser incessante. O mundo é moldado para pessoas como você e eu estarem ocupadas. O mundo é moldado para pessoas como você e eu estarem cada vez mais distraídas, distraído. Isso está acontecendo com você. Você está ficando muito ocupado para Deus. Espero que não. Você está mais focado no aqui e agora, e não na eternidade. Você está distraído pelas preocupações deste mundo? Espero que não. O diabo mudou sua mente para as coisas desta terra, e não para as coisas eternas. Espero que não. Como cristãos, não podemos nos permitir ser conformados à cultura deste mundo. A cultura deste mundo é toda sobre o hoje e esta vida. Romanos 12, versículo 2. Não se conforme com o padrão deste mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Então você será capaz de testar e aprovar qual é a vontade de Deus, sua boa, agradável e perfeita vontade. Sendo o diabo deste mundo construiu uma cultura, uma sociedade, que atrai a humanidade a pensar que esta vida é tudo o que há. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes deles que não creem, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a mensagem do evangelho confronta você com a realidade de que você morrerá e que então será julgado por um Deus eterno. A mensagem do evangelho atesta isso. E uma das maneiras como o diabo se esconde, esta mensagem do evangelho é ao manter-se ocupado demais, mantendo o indivíduo ocupado demais para Deus. Este mundo não quer que você esteja preparado para o maior compromisso de sua vida. Há um compromisso que todos os homens e mulheres devem cumprir. E esse compromisso é com Deus. A Bíblia nos diz isso muito claramente. Hebreus 9, versículo 27. E como está ordenado aos homens morrerem uma vez, mas isso após o juízo. Você não pode evitar esse assunto. Isso é algo que todos os homens e mulheres devem lidar com. Então eu te faço a pergunta novamente. Está pronto para encontrar Deus? Está preparado? Sim, você se preparou. Para sua 401k. Sim, você se preparou para a aposentadoria. Sim, você se preparou para o futuro de seus filhos. Mas está se preparando para encontrar Deus? Não queres estar pronto para encontrar Deus? Não queres estar pronto para encontrar Deus? Não queres estar pronto para aquele dia quando ele chegar? Não queres?